Diversas cidades do mundo são conhecidas por possuírem pontes famosas, como a Ponte do Brooklyn, em Nova York, ou a Golden Gate, em São Francisco, nos Estados Unidos. E é na capital de Portugal que fica a ponte mais longa da Europa, a Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama é considerada a sexta ponte mais extensa do planeta, com 12 quilômetros de comprimento. Atravessando as tranquilas águas do Rio Tejo, a ponte está localizada bem próxima ao Parque das Nações e da Torre Vasco da Gama, dois dos lugares mais visitados de Lisboa. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre essa incrível obra da engenharia. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, porque toda semana temos vídeos novos como esse aqui no canal. Meu nome é Juliel Rodrigues e este é o Bastidores da Engenharia. As pontes são estratégias que nós engenheiros criamos para unir duas partes que estão separadas por rios ou por vales. As primeiras pontes surgiram de forma natural, pela queda de tronco das árvores sobre os rios, criando a possibilidade de passagens a outra margem. A partir daí, começamos a criar outras pontes feitas de troncos ou de pedras, utilizando outros recursos naturais, como cipós, cordas, pedras e travas feitas com pedaços de madeira, para melhorar a resistência dessas estruturas. Existem relatos da construção das pontes em arco desde 4000 a.C., na Mesopotâmia, e no Egito, e na Pérsia e Grécia em 500 a.C. Mas a Ponte Vasco da Gama é um pouco mais nova. A Ponte Vasco da Gama ganhou esse nome para fazer homenagem ao navegante Vasco da Gama, um dos navegantes portugueses mais importantes da Europa. Ele ficou conhecido por ser o primeiro navegante a fazer a rota marítima entre a Europa e a Índia em 1498. O início da obra ocorreu em julho de 1995, depois de uma primeira fase de planejamento que durou 3 anos. Durante este período, 25 técnicos de 4 empresas fizeram vários desenhos para encontrar a melhor solução para a construção da ponte. Tudo isso para que fosse inaugurado em 1998, data que completaria 500 anos da viagem de Vasco da Gama até a Índia. A ponte conta com vários acessos em seus 2 sentidos e foi construída principalmente para aliviar o tráfego de veículos na ponte 25 de abril e para evitar que o trânsito que se desloca entre o norte e o sul de Portugal entrasse na cidade de Lisboa. Uma das grandes preocupações desta obra gigantesca foi sempre a preocupação com a preservação do meio ambiente. Antes do início da construção da ponte, foram feitos vários estudos de impactos ambientais, tendo em vista que a obra iniciaria em regiões onde havia áreas com moradias irregulares e atravessou o rio, próximo a regiões protegidas e em águas salinas e áreas agrícolas. Quase 300 famílias tiveram que ser realojadas, o que melhorou significativamente a condição de vida dessas pessoas, já que elas foram transferidas para moradias dignas, em um bairro novo e com escola para as crianças. Na margem norte foram construídas 2 galerias subterrâneas em concreto armado, para desviar a água de abastecimento da rede de Lisboa e que passava pelo centenário aqueduto do Alviela, e outra galeria com cerca de 1,800 metros de comprimento para substituir as linhas de energia elétrica de alta tensão. O transporte e a distribuição de energia passaram a ser feitos com mais segurança. Para que as obras acontecessem de forma mais rápida, foram divididos em várias frentes de trabalho. Isso acelera a produção de uma obra de grande porte, principalmente com o prazo apertado que os portugueses tinham. Foram retirados mais de 3 milhões de metros cúbicos de solo, com a ajuda de satélites de posicionamento, do mesmo tipo usado para a construção das ilhas artificiais de Dubai,
Eles posicionaram e cravaram 1.916 estacas, com algumas chegando a 95 metros de profundidade. Essa gigantesca obra teve que ser dividida em 5 partes. A primeira parte, chamada de Viaduto Norte, ficou na responsabilidade da empresa Teixeira Duarte. Este viaduto atravessa a linha ferroviária do Norte. Ao todo são 10 pilares que apoiam um tabuleiro com 488 metros de comprimento. A segunda parte, chamada de Viaduto Expo, ficou na responsabilidade da empresa Campion Bernard SGE. Com uma extensão de 672 metros, este viaduto é sustentado por 12 pares de pilares de concreto armado de altura variável. A terceira parte, a ponte principal, é a parte de maior destaque de toda essa estrutura. Ela é uma ponte estaiada, feita em concreto armado e presa nas torres com cabos de aço. O seu vão central é de 420 metros de comprimento e cada torre mede 150 metros de altura, e o tabuleiro está a 47 metros acima do nível da água, na zona do canal de navegação Cala do Norte. O tabuleiro é uma estrutura mista, composta por lajes de concreto armado, colocados em cima de suportes de aço, que são engastados em 2 vigas de concreto armado, de onde parte os tirantes para as torres. As torres, que têm um formato em H, foram projetadas para receber o impacto de um navio de até 30 toneladas em casos de acidente, com uma velocidade de 22 km por hora. Cada fundação dessas torres tem 44 estacas com 2,2 metros de largura e mais de 65 metros de profundidade. A quarta parte, o viaduto central, tem a construção dos seus 6.351 metros de comprimento, feita através da instalação de vigas sobre os 81 pilares duplos com vigas pré-fabricadas com 78 metros de comprimento e 2.200 toneladas. A fundação de cada par de pilares está sobre 8 estacas cravadas de 1,7 metros de diâmetro que chegam em alguns pontos a 95 metros de profundidade no leito do rio. O tabuleiro está a cerca de 14 metros acima do nível da água na maior parte do comprimento do viaduto, mas chega até 30 metros sobre os 2 canais de navegação. Os pilares localizados na área de passagem de navios também foram dimensionados para suportar o impacto de navios. Neste viaduto existem 5 alargamentos na pista para permitir a parada dos veículos em caso de emergência. A quinta parte, o Viaduto Sul, com 3.825 metros de comprimento, é constituído por um tabuleiro duplo com vãos de 45 metros, construído com 2 pares de vigas. Os 85 grupos de 4 pilares deste viaduto estão sobre estacas moldadas, localizadas parte no rio e parte em terra. A Ponte Vasco da Gama é composta por 6 faixas de rodagem com piso antiderrapante, podendo ter o alargamento para 8 faixas se necessário. Ela é capaz de suportar impactos de até 4,5 vezes superiores ao terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755. Por outro lado, as abas laterais dos tabuleiros permitem uma melhor resistência ao vento, suportando rajadas de até 220 km por hora. A construção da Ponte Vasco da Gama, com 100 mil toneladas de aço e 730 mil metros cúbicos de concreto, envolveu milhares de trabalhadores e custos de aproximadamente 900 milhões de euros. Desta verba foram gastos aproximadamente 600 milhões de euros na construção da obra propriamente dita e os restantes 300 milhões de euros nas expropriações de terrenos, realojamento de pessoas e estudos de impacto ambiental. No total, a ponte tem um comprimento de 17,2 km, sendo que 12,3 km estão suspensas sobre o Rio Tejo. A sua construção mereceu o prêmio da Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Engenharia no ano de 2000. Este foi o vídeo contando a história sobre esta obra de arte da engenharia. Se você tiver gostado desse vídeo e quer que eu continue fazendo vídeos desse tipo, deixe seu curtir aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal.
Você também pode me seguir lá no Instagram e seguir também o nosso canal lá no TikTok. Vai ser um prazer ter você nas outras redes sociais. Assista também a outros vídeos aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!